Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui no nosso canal Bruno Tavares para mais um programa Leon Denis, o Apóstolo do Espiritismo, que acontece todo primeiro sábado do mês, sempre conversando aqui com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. Mas antes de começarmos o programa de hoje, como eu sempre faço, quero passar em revista os programas da semana. Temos 4 programas semanais nesse mesmo estilo de entrevistas. Amanhã, domingo, o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, com Luciano Clay, historiador e biógrafo de Bezerra. Na terça-feira, temos o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, com a filha do Hermínio, Ana Maria Miranda, conversando sobre a vida e a obra do Hermínio C. Miranda. Na quarta-feira, o programa Resenha Literária, com o pesquisador e documentarista espírita Silvio Mariano. É um programa sobre livros à guisa de indicação. E na quinta-feira, temos o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec, sobre a vida e a obra de Herculano Pires, conversando aqui com sua filha, Heloísa Pires. Pessoal, são os 4 programas da semana. O de Bezerra, o de Hermínio, a resenha literária e o de Herculano. Todos começam sempre às 20 horas. Mas temos também os programas mensais, que só acontecem aos sábados, como esse de hoje com Charles Kemp. Então, todo o primeiro sábado, estamos aqui com Charles Kemp, com o programa Leon Denis, o Apóstolo do Espiritismo. No segundo sábado, com César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB e da UGE, temos o programa Memórias e Reflexões, que o César traz as suas memórias e também as memórias do movimento espírita brasileiro, que ele conheceu por dentro. No terceiro sábado, com Adair Ribeiro, curador do Museu ACOL, Allan Kardec Online, temos o programa Portfólio Fontes Primárias, que é um programa sobre documentos, fontes primárias do alvorecer do Espiritismo em França, com a grafia de Allan Kardec, a letra de Dona Amélie Boudet, dos médiuns de Kardec, um programa imperdível. E para encerrar, no quarto sábado, temos o programa O Eco da Imprensa Espírita, com Leonardo Marmon, articulista da revista Reformador e da revista O Consolador. É um programa onde repercutimos tudo que sai na imprensa espírita do Brasil naquele mês. Então está aí 8 programas, todos eles de memória, de historiografia, à disposição de vocês. E quem quiser assistir aos programas passados, né, entra aqui no meu canal, olha, tem a Yasmin Madeira, quem faz a apresentação do nosso canal, belíssima. A gente tem aqui a entrevista que eu fiz com o Divaldo, o seminário com o Hermínio, e temos as playlists, né? Isso aqui são as palestras que eu faço aqui no Recife, e aí começam os programas. Está aqui o programa O Eco da Imprensa Espírita com Leonardo Marmo, o Bezerra de Menezes com Luciano Clay, o de Hermínio com Ana Maria, o Portfólio Fontes Primárias com Adair Ribeiro, com César Perry, Memórias e Reflexões, Leon Denis, esse programa de hoje com Charles Kemp, está aqui a playlist, temas maravilhosos que quem não viu, só é acessar. O Metro que Melhor Mediu Kardec com Heloísa Pires e o Resenha Literária com o Silvio Mariano. Ao longo do tempo, entrevistei todos os grandes formadores de opinião. Está aqui o Oceano, a Júlia Neso, o Emanuel Cristiano, Ivênia Prada, o Wagner da Paixão, Denise Lino, Paulo Figueiredo, o querido Orson Peter Carrara, Evandro Noleto, a primeira entrevista com Ana Maria. Pessoal, e tem mais, se vocês clicarem aqui, vocês vão ver mais de 50 entrevistas
com essas personalidades. E aqui o depoimento dos amigos, já, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso canal. Pessoal, então é isso. Está aqui à disposição de vocês com as playlists. É só vocês acessarem, ok? Então vamos iniciar o nosso programa de hoje elevando o pensamento a Deus, agradecendo por mais uma noite de estudos sobre a vida e a obra deste grande lírico da doutrina espírita, Leon Denis, o grande filósofo espírita, a alma poética, que traz as belezas da vida espiritual. Mas na noite de hoje, com Charles Kemp, vamos aqui devassar a vida e a obra desse grande apóstolo. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje, trazendo aqui imediatamente para a nossa tela o querido Charles Kemp. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Charles Kemp para mais um programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. Né? Tudo bom, Charles? Como é que você está? Oi, Bruno, tudo bem? Graças a Deus, estou bem. Espero também o mesmo com você. E muito feliz de estar aqui novamente com você e com todos os ouvintes, né, dessas lives que você faz assim com tanto carinho, tanto amor. Bom, Charles, a gente vai ver hoje, né, na pesquisa do Gaston Luche, a gente vai entrar num assunto palpitante, um assunto muito agradável, as primeiras obras de Leon Denis. Tá? Mas antes, Charles Kemp, você, mesmo aí da França, tem acompanhado, não é? Aqui no Brasil, novamente, o Supremo Tribunal Federal está trazendo à baila uma ação que o Supremo foi provocado, novamente a questão do aborto, para ser votado. Né? Houve os posicionamentos aqui no Brasil, né, da FEB, presidente da FEB, da Associação Médica Espírita do Brasil, do pessoal da USE, dos seus amigos lá, o Nestor e o César Pérez, a USE se manifestou. Meu querido Charles Santos, é lamentável ainda, nos dias de hoje, né, a gente vai estudar aqui o progresso humano na obra de Leon Denis, é lamentável que o aborto ainda seja visto no Brasil ou no mundo como viável, não é, Charles? Qual é a sua opinião a respeito? Realmente, Bruno, é uma coisa lastimável, né? E que é uma consequência direta, né, do paradigma materialista ou do materialismo, né? Que, como Kardec dizia, é o maior inimigo do espiritismo, né, que tinha que combater não com violência, mas com argumentos, né? E é verdade que quando a gente parte de um paradigma materialista, né, o feto é uma coisa, né, que a doutora Marlene Nobre chamava a coisificação do feto ou do embrião, né? Quando a gente muda de paradigma, passa para o paradigma espiritualista, né, admitindo, né, como os espíritos nos dizem, que a encarnação do espírito já começa na hora da fecundação, aí o ponto de vista é diferente, né? Que aquele espírito ele é independente dos pais, do pai, da mãe, né? Inclusive, até se a gente olha só do ponto de vista materialista, né? O DNA do feto é compatível com o da mãe e do pai, né? Que a gente conhece pela genética. Agora é diferente. Ele tem um patrimônio genético específico dele, né? E são esses argumentos que a gente precisa realmente, né, divulgar. Agora, no Brasil, acho que, por sorte, né, é um país onde o paradigma espiritualista é muito desenvolvido, né, pelos espíritas, mas também pelos católicos, né, pelos cristãos que moram ali, né. Então, eu acho que nessas horas, né, mesmo que os católicos tenham um ponto de vista um pouco mais duro, um pouco mais radical do que os espíritas sobre essa questão, né, um pouco mais dogmático, é bom realmente juntar todos os esforços, né, desse paradigma espiritualista para, né, tocar essa fibra, né, que o povo já tem, grande maioria do povo brasileiro já tem afinidade, né, e trazendo os argumentos para dizer
a gente não pode fazer uma coisa dessa, a gente não pode legalizar isso. Aqui na França, né, já é legalizado desde os anos 1970, né, a lei de Simone Weil, né, numa época onde o materialismo era extremamente forte, né, continua sendo legalizado hoje, né, o aborto, e no intervalo, né, já foram cometidos de abortos voluntários, né, só de abortos voluntários, mais de 10 milhões, né, quer dizer, é uma coisa incrível, né, de ver, né, como que isso acaba, né, prejudicando até, né, os países, a evolução dos espíritos, porque a realidade é essa, né? Então, eu realmente aqui fico torcendo, né, que vocês encontrem os bons argumentos, né, para juntar no esforço comum, né, todas essas populações que estão a favor do paradigma espiritualista, né, para tentar barrar, né, evitar a legalização dessa prática, né, que visto por uma liberdade de um lado, né, mas do outro lado a gente vê muito bem que a liberdade de um, ela para onde ela prejudica a liberdade do outro, e no caso aí, a liberdade do espírito que está se encarnando, né? É isso, né? Mas, bom, Perfeito. aqui na França, eu acho que o bom é de ver que, apesar que é normal, legal, autorizado, aconselhado pelos médicos, pelas assistentes sociais e tudo mais, né? Existe mais e mais pessoas aqui também, menos e menos médicos que aceitam praticar o aborto, que a lei não pode obrigar o médico a praticá-lo, né? Então, eles têm algumas dificuldades já para encontrar médicos querendo fazer, né? E, por outro lado, né, está se levantando agora mais e mais casos, né, de mães ou pais que se arrependeram e que têm sintomas depressivos depois de cometer um aborto e assim por diante, né, chamando um pouco mais a atenção até o ponto que a população aqui, na maioria, já acha que o aborto é uma coisa extremamente penosa e difícil e que é melhor fazer tudo que se pode para evitar praticá-lo, né? Então, aos pouquinhos, né, a gente também vai avançando aqui nesses assuntos, embora ainda vai demorar algum tempo, né? A chave para a mudança é a mudança de paradigma, né? Com o paradigma espiritualista, aí todo mundo vai dizer, mas peraí, isso não é correto, né? Então, pronto. Né? As leis humanas, com o tempo, né, vão se adequar com as leis divinas, né? Né? Isso já aconteceu várias vezes ao longo da história e com certeza vai acontecer também sobre essas medidas, né, que a gente tem aqui nesses países de legalização do aborto. Perfeito, Charles Kemp, né? O Divaldo tem uma afirmativa que eu gosto muito, né? Se aqui no Brasil tornarem legal, jamais vai ser moral. E a gente vai continuar esclarecendo, mesmo se legalizarem, que o aborto é crime, né? Que o aborto é crime, não vai preponderar aqui no Brasil. Se aprovarem mais na frente, a gente reverte isso, né? Mas, Charles Kemp, querido Leon Denis, passou anos naquele ensaio, não é, Charles, da oratória e da escrita, não é? Mas chega o momento de surgir as primeiras obras, não é? Uhum. Hoje a gente vai falar sobre 5 obras aqui. 4 obras a gente adquire, pelo menos aqui no Brasil, não é? Uma, quando eu perguntar a Charles Kemp, a gente vai compreender porque essa obra não pode ser adquirida nem na França. Nem o movimento espírita francês tem essa obra para publicar. Não encontra os originais, a gente vai ver daqui a pouco. Mas, Charles, começando em 1880, é o ano que data as primeiras publicações, o Leon Denis lançou esse livro, Tunis e a Ilha da Sardenha. Né? Meu Isso. querido Charles Kemp, foi uma viagem que Leon Denis fez por Tunis e pela Ilha da Sardenha, e é impressionante, até o Gaston Luz se refere a isso, né? Como Leon Denis é preciso, meticuloso na descrição
dos costumes, dos hábitos daquelas populações. O Gaston Lúcio se refere até assim, Charles Kemp, né? Ele fez um trabalho como um verdadeiro repórter, não é? Exatamente. Aí eu me pergunto, foi isso mesmo? E o que é que você acha dessa obra, Charles Kemp? Sim, claro. A gente, inclusive, a gente viu, né, nas lives anteriores, quando ele fazia as viagens, né, como ele ia realmente para todos os recantos que ele podia para poder observar, né, os costumes, as populações locais, e tudo mais, né? Então, dessas observações, né, para não somente guardar as recordações na memória dele, né? Ele pegou, né, o lápis e começou a escrever essas obras, né? E essa primeira, né, de Tunis e a Ilha da Sardenha, né, coincide, né, com aquela viagem que ele fez na Ilha da Sardenha, né, como a gente tinha visto, onde ele também pegou um navio, né, para ir até a África do Norte, Tunis, né? A gente viu também que quando ele era comercial lá na Casa Piet, né, ele também viajou para a Argélia, né? Que ele também, a gente viu as descrições que ele fez, né? Que a gente encontra na biografia do Gaston Lus, né? Agora, esse Tunis e a Ilha da Sardenha, ele na época publicou, né, escreveu e publicou sob forma do livro, e por isso, né, que a partir do momento que se foi publicado com o livro, existe um exemplar no depósito legal na Biblioteca Nacional da França, né? É muito difícil a gente encontrar no sebo, inclusive tem um à venda atualmente, né, mas como eu digo, o preço é um pouco alto, né, e a gente já tem solicitado há muito tempo, né, a digitalização daquele exemplar que está lá na Biblioteca Nacional da França, né? E é por isso que, graças a Deus, esse aí sim chegou até nós. O Leon Denis se mostra encantado aqui, né, com as populações e nessas viagens uma coisa que eu achei muito interessante, né? Pela primeira vez ele viu aqueles carros como vagões, não é? Ah, Quer dizer, o Leon Denis realmente estava jovem ainda, se abrindo para o mundo, né, Charles? Que nessa fase. 1880, né? Inclusive ele disse que foi uma viagem que ele fez 2 anos atrás, né? Quer dizer, nos anos 1868 por aí, né? Inclusive o exemplar que está na Biblioteca Nacional da França é de 1884, né? Mas o biógrafo diz que ele foi publicado ele foi escrito em 1880, né? Então tem aqui alguma coisa que a gente precisa ainda verificar, né, de quando é a declaração de depósito legal lá nos arquivos, né, para ter certeza. Mas realmente naquela época, né, como você diz, a Sardenha era como se, uma região bastante pobre, né? Como a gente já viu nas descrições, né, quando ele falava da Itália, né, que também era um país assim, vamos dizer assim, menos desenvolvido tecnologicamente, né? A Sardenha era menos ainda, né? E nos trens que ele tomava lá, no trem geralmente tem primeira classe, né, que é a dos executivos, dos ricos, né? Depois tem segunda classe, né, que inclusive tem até hoje, né, primeira classe, segunda classe, né? Mas antigamente tinha uma terceira classe, né, com bancos de madeira, coisa assim, muito pouco menos confortável, mas também passagens mais baratas, né? E o Leon Denis diz que quando ele viajava lá, foi a primeira vez que ele viu quarta classe, né? Ou seja, uma classe menos luxuosa e mais barata ainda do que a terceira classe, né? Que terceira e quarta classe que não existem mais hoje, né? Onde eram vagões abertos, né? Tipo para carregar terra ou coisa assim, né? Onde o pessoal ficava de pé, né? E se segurando numa barra metálica, né? Para manter o equilíbrio durante os movimentos do trem, né? E isso para ilustrar, né, que Leon Denis ele teve coragem, né? Ele realmente foi lá, apesar desses perigos, dessas dificuldades, né? Ele realmente fez, né? A história não diz se ele tomou de quarta classe, mas ele viu a quarta classe, né? Ou seja, mesmo que ele foi para a terceira ou para a segunda classe, né? Ele viu aquelas condições, né? Daqueles viajantes mais humildes, né?
E aquilo, então, existia ainda na Itália, né? Naquela época, na França, ainda tinha 3 classes, né? Hoje só tem 2. Inclusive, no metrô de Paris, não tem mais primeira classe, né? Só tem uma classe, né? Acabaram com essas, como é que eu digo, discriminações pelo dinheiro, na realidade é isso, né? Bom, Charles Kemp, a gente vai agora para a segunda obra. Eu vou primeiro perguntar a você sobre o conteúdo dela, né? Num segundo momento, a gente vai para o que envolve essa obra, que há um mistério sobre a obra, O Médico de Catânia, não é? Uhum. Meu querido Charles Kemp, o Leon Denis, pelo que a gente depreende, né? Eu já li tudo de Leon Denis, mas essa obra que eu não li, ele sempre aproveitava a ensancha para colocar os princípios espíritas, né? E É. ele conta nessa obra que ele define como a obra da juventude, né? Ele bastante jovem. O médico Fóscolo, doutor Fóscolo, era um iniciado, um homem que passou a juventude estudando as obras dos grandes filósofos, se tornou um discípulo de Allan Kardec. Olha lá o personagem de Leon Denis, não é? Que ele cria. O doutor Fóscolo, um discípulo de Allan Kardec, mas também um homem sensível, amante das artes, das músicas sicilianas, tinha uma voz admirável, não é? Mas esse médico, Charles Xavier, era também um homem da caridade, não é? Aí entra os 2 princípios espíritas, não é? Primeiro, o princípio do fora da caridade não há salvação. Ele vai atender aos pobres e fica encantado com uma menininha, Rafaela, sem pais, muito pobre. Ele vai adotar essa menininha, mas ela se torna uma jovem, não vai viver na sua casa pelo ciúme da sua esposa, esse doutor Fóscolo. Ele vai colocá-la com uma pessoa para ser sua acompanhante De confiança, né? e ela vai ser amada por um contrabandista, não é? Esse Isso. contrabandista, vendo que seria um empecilho pela sua atividade, não é? Não lá muito recomendável, ele vai assassinar o Dr. Fósforo com O a mestre. punhalada. E o Leon Denis, no romance, diz que esse desencarne pela punhalada do Dr. Fósforo era um resgate de uma falta cometida em outra vida, não é? Isso. Aí esses 2 princípios, o da caridade e o médico caridoso, discípulo de Kardec, e essa lei de causa e efeito aí no personagem. Isso é muito interessante, como o Leon Denis faz um romance assim, não é, Charles? Exato, né? Ele entendeu, né? Como ele tinha o jeito de escrever, né? O estilo que ele desenvolveu justamente nessas primeiras obras, né? Que a gente está comentando aqui, né? Ele também aproveitou, né? Para escrever essas primeiras romances espíritas, né? Infelizmente, essa obra, O Médico de Catana, né? A gente só conhece pela descrição que faz Gaston Luce, né? Por quê? Porque Gaston Luce ele coloca uma nota de rodapé onde ele diz que isso é uma novela inédita encontradas nos papéis do mestre, ou seja, ele encontrou o manuscrito, né? E nem o Leon Denis tinha publicado essa novela ainda, né? Né? Porque as outras, né, ou foram publicadas como Tunis, né, como livro, ou então foram publicadas em revistas, como é o caso de Giovanna, né, que foi publicada em 2 revistas. É por isso que chegaram até nós e que você encontrou aí no Brasil a tradução, né, graças a Deus. Agora, esse aqui nem a gente tem, nem na Biblioteca da França, Nacional da França tem, porque nunca foi publicado, né? A única coisa que a gente sabe sobre essa, exatamente o que você narrou, né, dessa bela história de cunho espírita, né? Que o Gaston Luce colocou na biografia, né, pela leitura que ele fez daquele manuscrito, né, que estava nas mãos dele naquela época, né?
Agora, por que o Leon Denis não publicou, né? A gente sabe que naquela época, né, ele ainda não francamente publicava obras espíritas, né? E essa novela, né, O Médico de Katana, era uma das mais antigas, que ele tinha provavelmente escrita antes de 1880, né? Mas na época onde ele ainda não publicava, vamos dizer assim, obras abertamente espíritas, né? Que a gente viu, né, nas lives passadas, né, que ele era maçom ainda daquela loja dos Demófilos, né? Participando ativamente da Liga do Ensino, né? E que só foi em 1882, né, que ele se desligou daquela loja dos Demófilos, que ele saiu da maçonaria, e a primeira obra realmente espírita que ele publicou, né, foi essa que a gente vai ver logo mais, que é O Porquê da Vida, né? Então, o Luiz até diz, né, comentando esse médico de Katana, né, que o estilo ainda estava um pouco hesitante, né? Foi como se fosse uma espécie de um ensaio literário dele, né? Ele desenvolvendo, né, essa faculdade, esse estilo que ele ia depois, né, aplicar de maneira tão brilhante nas obras seguintes e também e principalmente nas obras espíritas que seguiram. Meu amigo, mais uma pergunta. Você foi muito amigo do Eduardo Carvalho Monteiro, né? Eu Sim. queria saber se o Eduardo, em algum momento, manifestou, né, interesse, teve sua atenção despertada para essa obra, O Médico de Catânia, e se o Charles Kemp, aí hoje, você tem esperança ainda, quem sabe, de encontrar esses originais? O Eduardo estava atrás, né, desse acervo de Leon Denis, dos arquivos de Leon Denis, né? Inclusive ajudei-o, né? Ele enviou um monte de cartas mas infelizmente ele foi, eu acho que numa pista errada, né? Ele foi na pista de Claire Beaumard. E Claire Beaumard não ficou com nada de Leon Denis, ficou com pouca coisa de Leon Denis, vamos dizer assim, né? O Gaston Luce, né, como ele escreve manuscrito encontrados nos papéis do mestre, ele confirma, né, que ele tinha acesso a todos esses papéis depois da morte de Leon Denis, né? Então, o acervo de Leon Denis, inclusive o legatário universal que Leon Denis nomeou, foi Gaston Luce. Então, esses documentos, esse acervo de Leon Denis, né, ficou em possessão do Gaston Luce, que se desencarnou em 1965, né? Mas o que aconteceu depois, né? Que em 1965 já faz uns quase 60 anos atrás, né? Aí é que está difícil, né? Ele tinha um grupo espírita, né? Que continuou, acho que existiu até os anos 1980, que também desapareceu, né? E aí, bom, a gente ainda tem uma pequena esperança de encontrar alguma coisa, embora está ficando remota e mesmo que a gente encontre, né, é possível que não seja tudo que tenha sido guardado, né? Que sejam só informações parciais, né? Mas, bom, a gente continua procurando, né, na esperança que um dia, né, com a ajuda da espiritualidade, a gente consiga encontrar esses arquivos, alguns dos arquivos de Leon Denis, né, como apareceram, né, nesses últimos anos, arquivos de Kardec, né, que quase ninguém mais esperava encontrar, e assim mesmo apareceram, né? Bom, se a gente não tem o Médico de Catânia, graças a Deus já chegou para a posteridade o romance de Leon Denis, Giovanni, Giovanni, né? isso. Aí eu queria lhe perguntar, Charles, sobre novamente os princípios espíritas, né? É uma história muito bela, é um romance passado na Itália, né? Giovanni Speranzi, que nasceu em Gravedona, é, na Vila das Aroeiras, né? Charles Kemp, essa moça, o Leon Denis descreve, né? Eu achei muito interessante isso, né? Como uma moça de uma beleza física, não é? Mas também belezas morais impressionantes dessa moça, que Leon Denis descreve como um modelo de beleza e de perfeição, essa Uhum. personagem que ele criou, não é? E ele disse que era uma moça alta, esbelta, a tez clara,
os cabelos loiros, né? A boca mimosa. Pessoal, não vão, essa descrição minha não é sensual, é uma descrição do querido Leon Denis, como ele impregna essa moça de uma beleza. Antes da beleza moral, ele faz a descrição física dela, não é? Uhum. Mas ele disse também que era uma moça devotada, Charles Kemp, à pobreza. Isso. Ela era a alegria das crianças pobres e que numa tempestade ela vai conhecer o seu futuro noivo, Maurice Ferrand. Maurice Perron, é isso. O Charles Kemp, daí ele vai ficar enlouquecido. Como não se apaixonar? Pergunta Leon Denis, não é, por Giovanna. Vão ter um noivado à beira de um lago, não é, extasiando a felicidade, mas no dia do noivado a noiva estava melancólica. Ela tinha um pressentimento, Charles Kemp. Encerrando a pergunta, houve uma febre de tifo na região, logo em seguida, ela vai morrer, desencarnar. O jovem advogado, era um advogado renomado em Milão, o Maurice Ferrand, ele vai ficar devastado e uma noite ela se materializa para ele na sua frente e a partir daí ele vai mudar o seu sentimento, vai se dedicar, se torna espírita, né? Vai se dedicar, Exato. servir a causa da verdade. Isso é muito belo, mas novamente, olha os princípios espíritas, como Leon Denis coloca nessa obra belíssima, não é, Charles Pois Kemp? é. Pois é, o romance tem que falar das belezas das coisas, inclusive a beleza feminina, né? Como Leon Denis fez, né? Que ele descreveu ali, né? E também a beleza dos sentimentos e né? Realmente as qualidades morais, né? Dessa jovem, né? E aquele Maurice Ferrand, né? Que se albergou ali durante uma tempestade, né? Para escapar da tempestade, né? Que conheceu essa jovem, né? Pronto, né? E o casamento não deu, né? Ela infelizmente não durou muito, né? Ela desencarnou cedo, né? É verdade, né? Aí a gente vê que Leon Denis já se soltava um pouco mais, né? Nessas descrições no paradigma espiritualista, né? Ele sempre o fazia assim de maneira meio encoberta, né? Quanto mais ia, quanto mais ele se soltava, né? Nessas descrições. Inclusive essa novela Giovanna, né? Também não foi impressa em forma de livro. A gente não encontra como livro na Biblioteca Nacional da França, né? Ela foi publicada como novela em primeiro num jornal que se chama, está me escapando agora, foi numa revista, né? Que não era espírita, e depois foi publicada também como novela na própria revista espírita, né? E é por isso, né, através dessa publicação pelas revistas, que essa obra chegou até nós, né? Graças a Deus, né? Então, mais um belo exemplo, né, dessa poesia, dessa prosa, né, dessa a maneira meticulosa que Leon Denis tinha de observar, né, ou até de imaginar, né, criando personagens assim, né, como ele fez nessa novela, né, que é, vamos dizer assim, é uma das características, né, que faz a beleza e o sucesso de um romance. Mas, Charles Kemp, me diga uma coisa, essa edição aqui que eu estou é em português, já, em formato de livro, mas existe também a edição de Giovanni em francês, né? Vocês já têm, né? Como livro, não. Como eu te falei, né, existe nas revistas, né, onde ele foi publicado, né? Agora, como livro separado, ainda não. Mas a gente agora estamos fazendo, né, a gente reimprimiu os livros de Leon Denis, né, quase todos, mas esses a gente vai colocar em e-books agora, né? A gente está fazendo. Então, informação histórica, não é? É, Histórica. Quer dizer que essa edição brasileira, a primeira edição em formato de livro, é aqui do Brasil, não é, Charles Kemp? sim, a gente tem como PDF na Enciclopédia Espírita também há bastante tempo, né? Que a gente foi
pegando os trechos da novela, né, e juntando num arquivo PDF só. Agora, nunca foi publicado, impresso como livro, né? Mas a gente vai imprimir, a gente vai editar, né, como e-book eletronicamente. Isso é uma obra também muito agradável, uma obra bela, Charles, que é o Progresso. Isso. Progresso. E aqui, Leon Denis, ele traz a tese, é muito importante isso, não é, Charles? A tese da relação do tempo com as raças humanas, não é? O tempo com as raças humanas. Aí é aquela coisa, só a lei da reencarnação, realmente, para a gente ter essa chave completa. O paradigma que você fala espiritualista, então, ajuda a gente a ver melhor, Charles, até o progresso humano das raças, das civilizações, nessa relação, como ele coloca aqui, do tempo com as raças humanas. É isso mesmo? Sim, claro. Mas esse opúsculo, na realidade, foi a transcrição de conferências que ele deu, né, sobre o progresso nos anos anteriores, né, como membro, né, e um dos responsáveis da Liga do Ensino, né? E claro que o progresso, né, que era um tema ligado à educação, ao ensino, né, ensinar, educar fazer a educação dos jovens, né, por quê? Para justamente favorecer esse progresso, né? Também fica condizente com a lei do progresso, né, que a gente tem nas leis morais, né, na doutrina espírita. E isso foi então um terreno extremamente favorável, onde ele conseguiu desenvolver também essas questões espíritas, né? E ele diz claramente, né, que né, a tese do progresso é a lei de solidariedade humana, né? Unindo e ligando todos os povos, todas as que chamava raça na época, que hoje a gente chamaria mais de etnias, né? Nessa grande solidariedade humana, né? E foi isso que ele deu como, né, meta do progresso, né? E acrescentando, né, que trazendo as perguntas existenciais, né, aos quais justamente a filosofia espírita responde, né? O progresso fica difícil e lento, né? Por quê? Porque o ser humano não sabe de onde vem, né? Nem o que é, nem onde vai, né? E essas três perguntas, né? De onde vimos, quem somos e onde vamos, né? São maravilhosamente respondidas, né? Com toda a lógica, né? Do raciocínio pela filosofia espírita e que ele foi então introduzindo aí, né? De maneira a tocar as pessoas e estimular esse progresso na sociedade daquela época. Charles, há uma expressão que eu achei belíssima, não é nem a que o Gastão Luce sublinhou, não é? O Leon Denis diz assim, não é? Que progredir é quebrar a escravidão da matéria, não é? E, Quer dizer, então, tudo progride, né, para a espiritualização, né? A gente precisa quebrar essas algemas da vida material, não é, Charles? exato, né? Ele aí encorajando claramente o paradigma espiritualista, né? Um apelo muito forte, né? Que ele sabia já, né, pela filosofia espírita que, né, depois de um certo grau de evolução, né, quanto mais o espírito se liberta da matéria, ele chega a um ponto onde não precisa mais encarnar, né? E aí é que existe a verdadeira liberdade, né? Que fica tão restrita, né? Quando a gente está encarnado ainda no corpo físico, como é o caso de hoje, né? Mas ele introduzia isso, né? Na cultura da inteligência e do coração, ou seja, evolução intelectual, progresso intelectual e progresso moral, né? Foi a maneira que ele realmente achou, né, para introduzir, né, essas ideias naquele contexto que ele trabalhava naquela época. E eu ia me esquecendo, Charles Kemp, né? A fonte primeira foi uma palestra que ele fez sobre esse E, tema, não é?
várias palestras que ele fez na região de Tours, né? A gente mencionou numa das últimas lives, né? Mas esse sim, esse foi publicado como livro, né? E esse livro tem na Biblioteca Nacional da França, né? A gente também já conseguiu a cópia dele, né? O scan, e é por isso que ele também existe traduzido e publicado já em português. Ainda não republicamos em francês, né? Mas a gente vai publicar todas as obras de Leon Denis, inclusive outras, né? Que o Gaston Luis nem fala tanto, né? Porque em várias revistas, inclusive revistas espíritas, houve publicação de alguns artigos do Leon Denis, né? Revistas já em 1876, 1878, né? A dificuldade é encontrar essas revistas belgas, né? Que infelizmente na Bélgica não tem biblioteca nacional, não tinha depósito legal ainda na época, né? Mas aos pouquinhos, né? A gente vai encontrando, juntando, né? E tudo isso então a gente vai também compilar, né? E publicar como e-book, né? Juntar num arquivo só, né, para que a gente possa também conhecer esses artigos que Leon Denis escrevia antes até que foram publicados esses livros que a gente está vendo hoje. Bom, chegamos então à quinta obra, dentre essas cinco primeiras, né? O Porquê da Vida, não é? De Leon Denis, Sim, essa já entre aquelas que a FEB publicou, não é? Está aqui a capa, O Porquê da Vida. Meu que querido, já foi em 1885, né? Quer dizer, ele já era, entre aspas, liberto da maçonaria, né? Já era mais livre para poder abordar clara, franca e diretamente, né, o tema espírita, né? Então esse livro é realmente o primeiro onde ele realmente se soltou nesse sentido. mas, Charles, o livro trata do problema da vida e da morte, né? Naquele momento, naquele contexto que Leon Denis vivia, ele já era um grande iniciador, porque a religião não trazia solução a esses problemas magnos, né? Da vida e da morte. E o Leon Denis, como grande iniciador, ele traz os princípios da doutrina secreta, mas agora já com a doutrina espírita, não é? Exato. Exato. E esse livro é realmente extraordinário, né? Porque primeiro, porque ele é pequeno, né? Ele se lê bem rapidamente, né? Na época acho que fazia 60 páginas, agora com bastante um conteúdo bem denso, né? Hoje a gente imprime, né, no formato A5, são 32 páginas, né? Então a gente faz realmente um livreto bem pequeno, né, que a gente faz bem baratinho, assim, 1, 2 euros, e que inclusive a gente, né, consegue distribuir aqui, né, ou esquecer no trem ou no consultório médico, né, porque esse livro, né, a gente se deu conta que ele é excelente para as pessoas que não têm ainda nenhum conhecimento espírita, né? Um excelente livro introdutório, né? Que Leon Denis ele aborda o assunto de maneira mais suave, mais leve, mais progressiva, né? Embora sem comprometer nada no conteúdo, né? Do que Kardec tinha feito, né? Kardec ele fez o espiritismo na sua expressão mais simples, né? Que é também um pequenininho assim, né? De divulgação. Agora, esse de Leon Denis, acho que ele pega mais, né? Para as pessoas que são leigas ainda, né? E são realmente dos livros que a gente aconselha, né? Ou dá para não conheço nada desse assunto. O que você me aconselha para conhecer um pouco alguma coisa, como introdução, né? E a gente vai dando esse livro, né? É verdade que logo depois vem o livro dos Espíritos, né? A partir, uma vez que esse primeiro passo está feito, que a pessoa quer saber mais, aí entra aquela série lógica, né? Agora, para o primeiro passo, esse livro é realmente extraordinário e excelente. Nesse, Inclusive, hoje se chama O Porquê da Vida, né? Mas na época, o primeiro título foi Por que a Vida? é a vida. Né? O Leon Denis mudou bem no finzinho, né? Pouco antes de morrer, na última revisão,
ele aceitou mudar o título, né, para O Porquê da Vida. Agora, ele escreveu realmente outros, né? O além e a sobrevivência do ser, né? L'au-delà et la survivance de l'être, é isso, e também o outro que se chama Espíritos e Médiuns, né, que são esses pequenos fascículos que ele escreveu, entre outros, né? Também houve uns específicos, né? Quando houve lá nos anos 1900 no início do século XX, pouco antes da Primeira Guerra Mundial e durante, né, ataques mais fortes dos católicos contra os espíritas, né? Aí ele publicou aquele fascículo também pequeno, né, do espiritismo e as incoerências do clero católico, né, que foi especificamente respondendo àqueles ataques do clero. Mas, Charles, vem cá, pelo amor de Deus. Eu citei o além e a sobrevivência do ser. Você falou o título em francês. Por favor, qual é o título? L'au-delà et la survivance de l'être. É a tradução literal, E, quase. por favor, o porquê da vida em francês? Le pourquoi de la vie. Uau! É isso. Isso aqui é uma língua, pelo amor de Deus. A língua de É cara. latina, né? A música muda um pouquinho, agora as bases, as raízes são bem parecidas com o português. É a língua de Kardec e a língua de Denis, né? Isso. Mas, Charles Kempf, então, uma coisa que eu queria perguntar a você, né? Não sei nem se eu vou na direção certa, né? Essa obra fez um sucesso imenso, não só na França. É um país que você gosta mais depois da França, Charles Kempf, porque ela fez um sucesso na França e na Bélgica, né? Exato. Inclusive Leon Denis ele fez de propósito barato, né? E distribuía, já né, fazia aquele trabalho de difusão na época, né? E, inclusive, quando Leon Denis, né, quando ele começou a fazer algumas conferências na Bélgica, pouco depois, né? Então ele levava essas para dar lá os pessoal lá que trabalhava nas minas, né, de carvão e de aço, de ferro, né, na Bélgica, populações pobres, né? E onde realmente esse livro tinha uma divulgação enorme, né? Ele cedeu imediatamente os direitos para eles poderem reimprimirem lá e tudo mais, né? Ou seja, foi realmente uma obra que Leon Denis fez para a divulgação, né? Não foi absolutamente, né? O desinteresse dele foi total do ponto de vista pessoal financeiro. Embora é verdade que esse livro contribuiu muito, né, para que ele se tornasse conhecido, né, mais conhecido. E aí você vê, né, que realmente ele enviou, né, considerando todo mundo, né, irmãos e irmãs em humanidade, né, que tem uma vida difícil, né, que tem uma luta forte, né, que ele dedicou esse livro. E a Bélgica é um país do coração também aí, Charles Kempf? Sim, claro. Nosso esforço hoje, né, no caso, a gente trabalha no movimento espírita francófono, né, o movimento espírita de fala francesa. É uma instituição que junta pessoas da França, da Bélgica, de Luxemburgo, do Quebec, da Suíça e até dos países africanos, né? Não tem mais fronteira, entendeu? Não tem mais aquele, não, eu represento a França, você representa a Bélgica, você representa o Brasil, sei lá o quê. Não tem mais disso, não, né? Inclusive aqui na Europa a gente tem essa felicidade, né? Ainda estive em Portugal há 10 dias atrás, né? Você anda de carro, você está na França, de repente você está na Espanha, né? De repente você está em Portugal, né? Você não se dá nem conta, né? Quer dizer, as fronteiras totalmente abertas, e entre aqui e a Bélgica também é assim há muito tempo, né? Então, as fronteiras acabam caindo, né? A gente busca os pontos em comum, no caso aqui, é pela língua francesa, né? Que é um aspecto importante, né? Para tudo que é divulgação, né? Revistas, cursos, livros, né? Tudo isso tem como ponto de sintonia, né? De aglutinação a língua, né? Que no caso é a língua francesa. E eu acho que o futuro está em organismos como esse, né? Não mais federativos, etc., não, mas organismos que buscam os pontos, as sinergias, né? Com projetos concretos de trabalho, né? Em favor do movimento espírita e em favor da divulgação da doutrina espírita, né? E eu me sinto muito mais à vontade em trabalhar
no âmbito desse, né, do que no âmbito que tem cargos, que tem palcos, mesas, aquelas coisas que não deixam uma boa impressão ao leigo que chega, com certeza. Bom, Charles, sempre a gente está encerrando o programa de hoje, mas antes, o nosso estudo aqui sempre é reverenciando a memória, a obra desse grande filósofo espírita Leon Denis. Mas é inegável que no Brasil, o maior filósofo brasileiro, espírita brasileiro, foi o Herculano Pires. Charles, a gente está na semana da efeméride de nascimento de Herculano, o 25 de setembro, né? 109 anos do seu nascimento. E eu queria saber do meu querido amigo francês como é que você vê Herculano. Herculano foi uma figura realmente essencial para a defesa da obra de Kardec no Brasil, Charles Kemp. Você faz uma boa comparação entre Herculano Pires e Leon Denis, eu acho, porque ambos, né, trabalharam muito no aspecto filosófico e ambos, né, foram. A gente pode usar a expressão do Emmanuel, me parece, né, o metro que melhor mediu a doutrina de Kardec, né? Eu acho que a gente pode dizer isso aqui de Leon Denis no Brasil de Herculano Pires. E graças a Deus, né, quando eu morava no Brasil, não conhecia muito, né? Para nós aqui é complicado comprar livros no Brasil, porque você não consegue online, o transporte não funciona, ou se funciona é muito caro. E, inclusive, até para livros eletrônicos, às vezes a gente tem problemas, né? Porque às vezes a gente recebe mensagem assim: o país que você mora não permite a vocês comprar esse livro eletrônico, né? Não sei por quê, essas coisas de taxas e tudo, né? Que graças a Deus não existem mais aqui na Europa, entre a França, a Bélgica e tudo, como falei há pouco, né? Mas assim mesmo consegui adquirir algumas obras do Herculanos em e-book. E realmente eu estou adorando, estou inclusive citando, pegando citações, colocando nos slides, mostrando, né, como que o ponto de vista de Herculano, né, que veio mais ou menos 50 anos depois de Leon Denis, né, nos escritos, né, veio e reforçou e complementou, né, esse movimento, né, crescendo que veio de Kardec, completado por Leon Denis, completado também por Herculano Pires. Se eu me lembro bem, eu li um livro, por exemplo, Agonia das Religiões, né? Que é o cristianismo e o espiritismo do Leon Denis, né? Mais ou menos, só que numa visão assim já mais contemporânea de hoje, né? E o Espírito e o Tempo também consegui ler, que é uma obra também capital. Agora, as obras, infelizmente, não tive acesso ainda, mas com certeza vou conseguir. Bom, só uma curiosidade que vincula Herculano à França, né? Na sua biografia autorizada e participando da biografia, né? O Herculano era muito amigo de Chico Xavier, né? Isso a gente sabe, até na questão da adulteração do Evangelho. Mas o biógrafo dele, Jorge Risini, o Herculano revelou ao Jorge que teria sido a reencarnação em Portugal do poeta Alexandre Herculano. Só que o Herculano Pires pediu ao Risini para não revelar isso jamais antes da partida de Herculano, né? Da Certo. partida de Herculano. Só que o Herculano revelou também que na época de Kardec, na França, o Alexandre Herculano, português, foi exilado, foi para a França, e nos dias do alvorecer do Espiritismo, Charles Kemp, ele não foi espírita, mas ele se encontrava em solo francês. Não é? Interessante esse vínculo de Herculano, não é? Ele, em outra vida, respirou os ares aí que você respira, não é? É verdade, né? Porque um espírito, né, que escreve obras como essa do Herculano realmente não vem dessa vida, não, vem de longe, né? Já vem preparando esse tipo de missões há bastante tempo, né? Que foi o caso do Kardec, né? Que trabalhou antes da reforma, né? Como Jean Hus e do próprio Leon Denis também, né? Que quando ele fala das encarnações já como druida e depois, né? Com aquele monge estudioso, né? Aquele militar também do grande exército.
né, que o preparou para essa missão que ele ia ter aqui, né? Tendo encontrado Allan Kardec, tendo como guia Jerônimo de Praga, né, que foi um dos discípulos do Jan Hus, né? Então a gente vê que o mundo é pequeno, né? Essas almas realmente elas vêm se preparando já há séculos, né? Para o que aconteceu no século passado, né? Como com certeza hoje em dia tem almas se preparando, né? Para as coisas que vão acontecer no futuro. Bom, então, infelizmente, chegou a hora, né? Mas vamos aqui agradecer a Deus e com a prece do querido Charles Kemp. Com muito gosto. Ainda imbuídos dessas vibrações belas, dessas recordações do nosso querido Leon Denis, do querido Herculano Pires, seguindo os passos de Kardec, estamos aqui humildemente agradecidos por todo esse legado que a gente recebeu, por toda essa inspiração, esse amparo que a gente recebe desses espíritos que estão aqui nos ajudando a cumprir com os engajamentos, com as missões que aceitamos antes de nos reencarnar. Pedimos que possamos ficar em sintonia com eles, continuar esse trabalho de divulgação, esse trabalho de caridade, esse trabalho de paz, esse trabalho de harmonia e de fraternidade, para ficar em sintonia com eles e assim trazer a nossa pequena pedra a esse edifício do mundo de regeneração. Pedimos também que essas palavras, esses estudos de hoje possam ter sido proveitosos não somente para aqueles que assistiram, que poderão assistir, como também para os espíritos que estavam conosco hoje. Muita paz a todos, que assim seja. Assim seja. Bem, pessoal, primeiro sábado de novembro, estaremos aqui novamente com Charles Henrique Kemp, com mais um programa. Dedico esse programa a você, minha mãe amada, que se encontra no plano espiritual. Não te esqueça, minha mãe, te amo sempre. Charles Kemp, uma delícia de programa, viu? Obrigado, Bruno, por essas oportunidades, francamente. Não sei, com muito gosto, muito coração e muito ensinamento. Eu pensava, viu, Charles, quando a gente foi fazer esse programa aqui, que era um programa narrativo, mas você definiu bem, né? Não tem um programa desse onde o coração, a emoção, né, não venha para fora, que é uma beleza falar de Leon Denis, né? É verdade, né? Que a gente entra nessa sintonia, né? E sente a inspiração que vem, né? Que bom, meu amigo. Merci beaucoup. Um abração. Merci, merci. À bientôt. Paz e bem.